Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues. Estamos iniciando mais um episódio do Prosa de TI na segunda temporada, com o apoio da Security Insight, que atua com consultoria em segurança da informação, e também do maior evento de segurança da informação de Belo Horizonte, o BHAC, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Hoje, estou com uma pessoa que eu conheci, teoricamente, mais recentemente entre os convidados do Prosa de TI. Eu conheci ele exatamente em 2019. Era um escopo para poder montar a grade de um curso de inteligência artificial, de pós-graduação, porque essa pessoa atua com IA. Hoje ele é diretor de tecnologia da Hop AI, que atua diretamente com inteligência artificial. E, inclusive, a presença dele aqui é para a gente desmistificar algumas coisas em torno do tema e apresentar quais são as possibilidades de atuação no mercado nessa área. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado demais por ter vindo. Obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer estar aqui, cara. Então, antes de chegar em 2019, que foi a época que eu estava lá na coordenação da pós, e a gente sentou para construir aquele curso, como é que a TI chegou na sua vida? Como é que foi a sua trajetória acadêmica e profissional até chegar na Hop? Que, enfim, em 2019 vocês já estavam atuando há um bom tempo com inteligência artificial. E que ainda nem era tão hypado como os dias atuais. A gente está falando o quê? De 5 anos já isso. E a Hop surge 2 anos antes, né? Então a Hop surge em 2017. Então a gente já está fazendo 7 anos com essa atuação no mercado, né? Então a gente estava, antes de ser moda, antes de ser moda já quebrar umas pedras ali nesse mundo. Exato, mas vamos lá. Rebobinando um pouco ali, antes de chegar nessa época. Antes disso. É curioso porque se a gente voltar lá naquele momento da profissão assim, que você vai escolher, eu lembro muito que eu falava que eu queria ser médico, beleza? Então, tecnologia, embora obviamente eu tivesse muita afinidade com tecnologia do ponto de vista de adorar futucar as coisas, desmontar carrinho, entender como as coisas funcionavam, gostava obviamente de jogos de videogame, computador quando chegou o momento de ter e etc. Eu tinha essa curiosidade, mas não era uma coisa que eu tinha um interesse profissional, beleza? Era puramente curiosidade. Mas profissionalmente eu tinha a ideia de ser médico. E eu lembro muito bem que eu vim numa amostra de profissões na UFMG, saca? Eu sou do interior, sou de Sete Lagoas. Então, ali no 2º ou 3º ano do ensino médio... Interior nem tanto, né? Região metropolitana. Região metropolitana, exato. Pra quem não conhece, quem tá vendo é de longe, não é de BH. É 70 quilômetros de Belo Horizonte. Os clubes, né, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, durante a reforma do Mineirão pra Copa do Mundo, mandaram os jogos em Sete Lagoas. Então, não é longe mesmo, assim, mas... É um São Paulo, Osasco, é um Rio, Niterói, pra quem quiser ter uma referência. Exatamente, assim. E aí... eu vim numa amostra de profissões na UFMG e na minha cabeça eu queria ver, obviamente, a palestra de medicina e já que ia passar o dia inteiro aqui no campus, falei, vou colocar outras coisas para eu poder assistir. E aí, olhando assim o nome das coisas, tinha um amigo meu que tinha o interesse de fazer ciência da computação, falou umas coisas assim e falei, vamos junto, vamos fazer, né? Então, vamos lá. E eu lembro que as duas palestras foram completamente opostas, assim, tipo, eu não lembro o nome do professor que deu a palestra. Essa é uma coisa que eu já tentei descobrir, assim, futucar todos os registros, para tentar descobrir quem foi esse professor. Mas a palestra do professor do curso de Ciência da Computação foi uma palestra que me fez sair de lá, assim, caramba, que coisa foda. Parece super legal esse negócio. Massa. Beleza? Eu saí de lá e foi a primeira. Foi primeiro ciência da computação, depois medicina. Então eu saí de lá, assim, com uma visão de... Putz, deve ser super legal ser essa pessoa aí, ser cientista da computação. E depois fui fazer a de medicina. E a de medicina foi uma palestra muito chata, assim, tipo, muito, tipo, monótona, sabe? E eu saí de lá, assim, meio chato, né? Parece um negócio estranho. Então, aquele momento ali me fez ver que existiam outras opções além de medicina. E aí veio um momento meio não ortodoxo, né? Não façam isso, pessoas. Que eu virei e falei assim, eu não quero, vou fazer medicina não, medicina é muito difícil, tenho que estudar demais, vou num curso mais fácil. Beleza? Só que na época, a ciência da computação era mais fácil, mas era o 3º mais difícil no vestibular da UFMG. Não era o primeiro, não era medicina. Na época, o 2º era engenharia química, que estava bem quente na época por causa dos investimentos na Petrobras. E veio a ciência da computação. Então eu escolhi a ciência da computação.
eu faço vestibular, enfim, tem toda uma história, etc, tal, que não é relevante, mas aí acabo passando no vestibular. Uhum. E eu ia para BH, eu curso lá na UFMG a ciência da computação, e aí começa a carreira, vamos dizer assim, acadêmica, né? Então, tipo, eu vou fazendo o curso, e no segundo para o terceiro período da faculdade eu começo a trabalhar, começo a fazer alguns estágios e etc. Então eu começo a tentar conciliar as duas coisas. Tem um desafio grande aí, eu lembro, nesse momento, que era conciliar os horários. Porque o curso de ciência da computação na UFMG, ele é diurno, ele não é matutino ou noturno ou num horário específico, ele é o dia inteiro. Então era difícil de conseguir momento para trabalhar, mas eu começo a trabalhar na virada do segundo para o terceiro período da faculdade e vou. Então eu faço estágio o primeiro ano, né? Então do terceiro, quarto período, depois eu faço estágio quinto e sexto, e aí é quando eu faço um intercâmbio, Fraga. Eu, tipo assim, eu pego as férias de fim de ano que vão de mais ou menos de dezembro até março na UFMG, e eu pego esses 3 meses para fazer um intercâmbio. Aí eu fiz o intercâmbio, eu vou para a Alemanha, trabalho 3 meses num laboratório de tecnologia numa faculdade na Alemanha, que foi uma experiência sensacional, assim, de vida muito massa. Assim, tipo, eu tinha andado de avião, assim, tipo, a trabalho, indo para São Paulo, Rio, assim, algumas viagens curtas a trabalho, já tinha feito, assim, aqui na empresa que eu tava trabalhando na época, mas eu nunca tinha andado de avião, assim, tipo, ir pra Europa, entendeu? Tipo assim, pegar uma escala grande, levar um malão grande, coisa do tipo, eu nunca tinha feito, ficar 3 meses lá, Aqui, a experiência na Alemanha, um parêntese aqui, o horário não permite, né? Mas se eu te falar, talvez você vai saber. Scheiße. Sim. Aprendi com seriado, mas tudo bem. Sim. É uma palavra fácil de aprender. Eles repetem bastante. A gente aprende as besteiras rápido. Mas a Bitter também é fácil. Mas aí eu vou pra lá, faço esse estágio, e aí foi uma experiência legal, e foi assim, tipo assim, velho, uma pessoa que nunca tinha saído, assim, de fato, pra muito longe, indo a primeira vez, assim, pra um contexto completamente diferente, porque eu fui na época que era inverno e tal, e aí, tipo, velho, sério, foi uma loucura. Eu lembro de off-top total, assim, de entrar no metrô a primeira vez lá em Dresden, que eu fiz uma escala lá, e aí, pô, entrei no metrô assim, tava encantado com o primeiro mundo, né, tipo assim, porra, não paga passagem, que loucura isso, tava encantado. Cheguei, foi a primeira coisa hora que eu encontrei com alguns brasileiros nessa minha cidade final, foi a primeira coisa que eu compartilhei com eles. Falei, cara, que foda. Primeiro mundo, nossa, que isso, transporte público de graça. Aí a galera olhando pra mim com a cara de graça? Não é de graça, não. Eu falei, como assim? Eu entrei no trem, não paguei nada, como assim? Aí a galera, não, é porque eles fazem uma verificação aleatória. Se eles te pegam lá, você tem que pagar uma multa de não sei quantos euros. Aí eu falei, tá, entendi. Então vou saber, vou repetir. Então, não. É que você tem que comprar o ticket e na boa fé você entra, saca? Tipo assim. Entendeu? Só que eu não sabia, eu só vi a porta abrindo e entrei, entendeu? Enfim. Mas voltando, aí tipo assim, e quando eu volto, Aí um detalhe importante, né? Porque às vezes, quando a pessoa vê essa situação, não entende que o contexto seja outro, né? Porque na época, diferente de hoje, qualquer cidade que você vai visitar, tem uns 30 blogueiros que já foi naquela cidade, fez um vídeo, não é coisa que a gente tinha na época. Eu não tinha nem smartphone, pô. Eu viajei pra lá e não tinha nem telefone. Tipo assim, a minha meta era sobrar dinheiro na viagem e comprar meu primeiro smartphone, que foi o que aconteceu. Eu volto de lá com o meu primeiro celular que tinha touchscreen. Sacou? Isso devia ser tipo 2011, mais ou menos, né? Sacou? Então... Não tinha tanto roteiro de viagem igual a gente vê hoje. Não, né? Não, eu ainda não fui pra cidade turística. Então, tipo, eu tava numa cidade que era universitária. Era uma cidade que tinha assim, uns 90 mil habitantes e basicamente uma universidade grande. Era isso. Então era uma cidade muito interiorana, era difícil porque eu só falava inglês, então nem todo mundo lá falava e tal, então tipo, teve seus desafios, mas foi muito legal, foi assim, foi sensacional. Aí eu volto pra finalizar o curso, faltava mais ou menos 1 ano pra terminar o curso, e aí eu já volto e começo a trabalhar formalmente, a empresa que eu trabalhava como estágio, me contrata, me efetiva como um profissional CLT mesmo e tal. E aí eu começo a trabalhar de fato e conciliar o fim do curso já trabalhando, na época, 6 horas, né? Não tinha
Qual que era a demanda? O escopo era mais Eu dev? trabalho com desenvolvimento, né? Então, Tá. tipo, eu começo minha carreira, aí falando profissionalmente, focado em desenvolvimento de software e Java, Tá. beleza? Era a linguagem que eu tinha mais proficiência, a linguagem que eu tinha mais interesse também. E foi a linguagem que fundamentou meu início da carreira, beleza? Uhum. Tanto academicamente falando, então, tipo, toda vez que o professor não fixava uma linguagem, eu optava por fazer em Java, porque era a linguagem que eu era mais proficiente, etc. Então, tipo, eu direcionei bastante coisa pra Java nesse momento. Então, tipo, foi aonde eu me aprofundei, foi onde talvez também eu consegui fazer as coisas mais complexas da minha vida, assim. Tava relacionado com esse universo Java como um todo, beleza? Legal. Porque na época, quando eu começo, né, tipo assim, a gente tá falando ali no início da faculdade, quando eu tenho o primeiro contato com Java, foi em 2008. Uhum. Então a gente não tinha... Tinha algumas frameworks, mas não tinha as frameworks que a gente tem hoje. Por exemplo, o Spring vai nascer bem mais pra frente, nasce, obviamente, numa versão mais simples. Então a gente usava bibliotecas, tipo assim, hoje são ditas como velhas, né? JSF, usava servlets, coisas do tipo. Tá. Mas a gente usou, a gente passei por isso tudo Era até chegar no existia na época. era o que tinha de ferramenta. Então era o que a gente estava usando. Então, eu começo a trabalhar como desenvolvedor, vou me especializando muito em Java, assim, como um bom desenvolvedor em Java, vamos pensar assim. E aí vem a graduação em 2012. Eu, obviamente, passo a trabalhar mais, né? Eu foco em trabalhar apenas ali, mas eu começo meu mestrado logo na sequência. Uhum. Que é um Também momento... na Federal. Na Federal também. E aí, tipo assim, é um momento que eu descubro que eu era um bom aluno e eu não sabia, sacou? Tipo assim, porque eu nunca fui um aluno de tirar nota 9, 10, assim, eu era um aluno de tirar 7, 6, assim, passava tranquilo, mas não era notaço, saca? Assim, a minha média tanto no final foi 7, assim, tipo, a minha média no final das contas. Mas quando eu passo no mestrado, eu vou conversar com o professor que vem ser meu orientador, e ele brinca comigo, assim, que não tinha sido surpresa, saca? E eu tava, assim, super, tipo assim, caramba, como que aconteceu isso, saca? Eu tava super surpreso. Mas aí eu faço mestrado, e aí eu acho que talvez da experiência acadêmica é onde tem o grande ponto que muitas pessoas às vezes me perguntam, e eu gosto de compartilhar, que é a importância do mestrado, saca, na minha carreira. O mestrado foi um momento muito, muito, muito foda, muito importante pra mim, assim, porque foi um momento que meio que abriu as portas, assim, da cabeça, assim, saca, assim, tipo, foi um momento que eu descobri que, cara, acho que eu sou capaz de aprender qualquer coisa, saca, assim, tipo, foi muito intenso os 2 anos, né, é muito intenso, 2 anos de mestrado, assim, não é fácil, eu diria que é mais... Não, é bem uma mais, profundidade de pesquisa exato. muito grande. A UFMG também tem um nível de exigência alto, é um curso de pós, né? Que tem um reconhecimento internacional muito grande também. Então a exigência é alta mesmo. Mas foi um momento muito, muito, muito importante assim, para mim. Eu aprendi demais, foi 2 anos muito intensos, mas que teve um desenvolvimento, eu diria até profissional, não acadêmico. Teve também, obviamente, as publicações, etc., essa pesquisa, que foi super legal fazer. Que é uma coisa que, obviamente, eu lembro com muito carinho, mas teve um amadurecimento profissional também muito foda. Porque tudo que eu me propus fazer dentro do acadêmico, eu tinha que implementar coisas para suportar. Então, a gente estava num momento ali, 2013, mais ou menos, que é quando eu estou fazendo o mestrado, a gente estava começando a tocar num tema que hoje já ainda é muito falado, que é de Big Data. Tá. Então, o que eu trabalhei no mestrado foram com grandes volumes de dados. Então, tipo assim, ainda não tinham tantas ferramentas para fazer extração, O análise. Hadoop estava começando, o MapReduce era uma coisa nova, recente. Se não me engano, um artigo do MapReduce é tipo de 2010, se não me engano. Então, era uma coisa, tava tudo muito, meio surgindo, sabe? Então, a gente tava ali fazendo. Então, e aí, por sorte, muitas dessas ferramentas que surgem nessa época era Java. Então, eu tinha proficiência e tal, então a gente consegue fazer muita coisa para processar um grande volume de dados. E foi o primeiro contato meu com dados massivos, vamos pensar assim, beleza? Entendi. Boa. E aí, e daí surge o interesse de profissionalmente falar assim, pô, isso aqui é legal. Trabalhar com esse volume de dados é interessante, é desafiador. Tem umas complicações mais legais de mexer do que simplesmente aquele dia a dia de desenvolver software ali, corrigir bug. E aí, obviamente, depois disso,
é meio que natural você ter contato com os algoritmos de aprendizado de máquina, otimização e etc. Porque quando você fala desse volume, você não consegue mais trabalhar com os métodos determinísticos, né? Porque é muito dado, etc. Então, você começa a ter contato com essas outras ferramentas. E aí vem um momento importante na minha carreira, que é o convite de alguns amigos para fundar a empresa que viria a ser a Hop. No início não é a Hop. Entendi. Entendeu? Então, tipo, na época os meus amigos me convidam, eles precisavam de alguém com um perfil mais técnico do ponto de vista que conseguisse entregar software mesmo e tal. Então eles me procuram, me convidam. Eu já tinha um pouco de interesse por essa questão de empreendedorismo, beleza? Assim, não era uma coisa que era completamente fechada. Então eles não me convidam só pela questão técnica, mas eles sabiam que eu já tinha esse interesse. Eles me convidam. Eu fico de pensar, obviamente, não respondo na hora, fico ali balançado, porque eu tava num momento também profissionalmente muito legal. Eu tava começando a ter algum destaque no lugar que eu trabalhava. Começava a ter as primeiras progressões na carreira relevante, vamos pensar assim. Então, eu teria que abrir mão dessa coisa que começava, né, a ir ali, começava a sinalizar que tinha um crescimento legal pra cá, pra, aspas, arriscar num mundo de muitas incertezas que é o empreendedorismo. Total. E aí a gente vai, saca? Aí no final eu topo, a gente vai. A ideia não tinha nada a ver com desenvolvimento de software, mas a gente funda uma consultoria de engenharia de software, beleza? Nós todos que estavam ali envolvidos eram pessoas que conheciam muito sobre métodos de trabalho, sobre processos de engenharia, como entregar software. E a gente, em parceria com a IBM, na época a gente tinha uma parceria muito foda com a IBM, a gente começa a fazer consultoria Brasil afora de engenharia de software. Legal. Beleza? Então a gente tinha uma equipe super certificada, enfim, a gente conseguiu ganhar bastante relevância no cenário até internacional da IBM, assim, a gente por algum tempo foi, tipo, talvez a consultoria que tinha maior quantidade de certificações na América Latina, saca, assim, na parte de engenharia de software da IBM. Só que o que acontece é que a IBM, tipo, 2 anos depois que a gente entra nessa, ela meio que coloca num nível secundário a parte dos produtos dela de engenharia de software para focar em cloud. Tá. E aí nessa a gente perde de atenção, saca, assim? E aí a gente começa a ter que dar, aspas, os nossos pulos. E aí vem uma mudança que é tipo, beleza, a gente tá ensinando em geral a trabalhar, né? Vamos entregar então. Tá. Vamos. A gente já tinha abertura com os times que a gente já. Os clientes que a gente passou dando consultoria. Então, beleza, vamos ver se alguém precisa de ajuda para entregar. E óbvio que no mercado que existe um déficit do que as pessoas querem fazer, o que as pessoas conseguem fazer, a gente conseguiu algumas oportunidades. E aí a gente viu que a gente precisava fazer uma spin-off. A gente viu que, tipo, a marca que a gente tinha anterior. Ela existe ainda até hoje, essa empresa, né? A empresa ela continua existindo, ela chamou OneForce. Mas a gente falou, não, a gente precisa fazer um rebrand aqui, fazer um spin-off que verbaliza essa questão do desenvolvimento, da entrega de soluções com inteligência artificial, etc. E aí nasce a Hop em 2017. A primeira empresa a gente fundou em 2014, a gente fica 3 anos trabalhando. Aí tem um momento ali de transição. Em 2017 surge a Hop. Entendi. E aí a gente começa a trabalhar mais ativamente na entrega de soluções de software No início a gente começa a trabalhar com inteligência artificial e outras tecnologias emergentes, mas a gente sempre só entregava inteligência artificial. A gente falava que trabalhava com essas coisas, mas quase não tinha projeto as outras coisas, embora fosse muito falado, né? A gente teve um momento que a galera falou de blockchain, teve um momento que a galera falou de metaverso e etc. no passado aí, mas isso nunca chamou a nossa atenção, nunca foi a nossa expertise. E aí, no final, a gente falou, pô, vamos, então... Rebrand com inteligência artificial. Inteligência artificial é o que a gente está fazendo, a gente já estava fazendo isso, vamos afundar mesmo o pé e tal. Então, desde então, a gente vem trabalhando com esse tipo de entrega. Aí, óbvio, né, que tem uma questão que, assim, a gente, como fundador, você acabou ocupando espaço de direção da empresa automaticamente porque você está direcionando a empresa, né? Então, tipo assim, principalmente numa empresa que está nascendo, tem só basicamente os fundadores e algumas pessoas trabalhando.
Então eu começo a trabalhar como diretor de tecnologia. Só que se você for olhar a minha atuação ao longo desse período, ela é uma atuação que vai mudando ao longo do tempo. Então, os primeiros anos, obviamente, a minha atuação era uma atuação de muito mais um desenvolvedor que estava entregando, codando, comitando e etc., do que de um diretor mesmo. Se você for numa empresa grande que tem 200 funcionários, duvido muito que você vai ter um commit um commit do diretor lá, ou um comentário num MR do diretor, beleza? Então, tipo, isso foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. Hoje ainda, o meu papel talvez ainda é, embora faça a direção em muitos aspectos porque a empresa cresceu e etc., eu ainda faço participação muito grande como liderança dos times, né, a definição das soluções, de ouvir o cliente, definir, tipo, vamos resolver seu problema assim, talvez esses algoritmos vão ser bem sucedidos, vamos testar esses lados, esses artigos aqui são boas referências, etc. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, hoje a gente tá nesse ponto e eu diria que muito parte de conseguir atacar esse mercado, trabalhar com esse tipo de tecnologia, a gente volta lá naquele momento que eu falei do mestrado, sabe? Assim, foi um momento que solidificou muitas coisas importantes que a gente aprende na graduação, mas o mestrado foi um momento que a coisa ficou mais sólida ali, né? Que as coisas fizeram sentido, vamos dizer assim. Sabe? Tipo assim, eu lembro que no mestrado, eu trabalhando numa disciplina, eu não lembro exatamente o motivo, mas eu encasquetei que eu ia implementar uma rede neural do zero. Tá. Que eu ia codar tudo, beleza? E lá nas tantas da madrugada, eu lembro com o livro aberto assim, tal, indo e lendo. E um dos processos das redes neurais envolve você calcular uma derivada. E aí, tipo assim, a derivada de uma função que você aplica. Então, você aplicou uma função, você tem que fazer a derivada dela. E lá pras tantas, lá, fazendo derivada no papel e tal, aquela loucura. Eu falei, gente, ainda bem que eu fiz cálculo, sabe? Tipo assim, senão... Embora depois eu fui descobrir que eu não precisava ter feito aquilo, porque já estava tudo tabelado. Se eu tivesse pesquisado um pouquinho melhor, tinha já as funções e as derivadas. Eu não precisava ter calculado as derivadas, sabe? Tipo assim... Mas foi um momento que eu falei, cálculo é importante, né? Precisava mesmo, Sim. saca? Então, tipo assim, foi um momento que as coisas se conectaram e foi bem legal, assim tipo, foi um momento bem marcante pra mim, foi o mestrado, assim, sabe? Legal. Guardo com bastante carinho. Do meu também foi muito marcante em termos de oportunidades que ela abriu, porque ao término, né, a gente tem ali os artigos, papers, etc. Aí, da época, eu lembro que eu consegui extrair 3 artigos, pegando abordagens diferentes, né? Claro, até por questões acadêmicas, enfim, eu recomendava que a gente não extraia o mesmo assunto para locais diferentes. Um deles eu tive a oportunidade de apresentar num congresso de gestão de projetos em São Paulo, mas vendo o trabalho, o resultado dele, porque eu falei de BI na época, inclusive. Eu não era... A minha área de atuação sempre foi redes e infraestrutura de segurança, mas eu preparei o ambiente de servidores que ia rodar uma solução de BI em um dos clientes. Legal. Então, eu queria entender um pouco mais sobre essa tecnologia e o meu mestrado foi em administração. Então, a ideia era unir os dois. E aí, como que o BI poderia ajudar no processo decisório. E eu fiz o estudo de caso, né, nessa empresa. E aí, o recorte para o Congresso de Gestão de Projetos foi vendo aquilo numa perspectiva de fazer um projeto para isso. Depois, sobre como que aquilo poderia ser aplicado em um paper, um estudo de caso em sala de aula. Aí, isso foi para um congresso que chama CLADEA, que acontece na Califórnia. Aí, tive aprovação, fui lá apresentar e assim... legal, eu não tinha ido para uma viagem longa assim também, igual você teve, a viagem para o intercâmbio. E... a educação que abriu porta. Sim. Então, da mesma forma que no seu caso você teve o processo de busca pela educação e através dela te abriu essas portas, cara, eu vejo como, de fato, né, até fui para a sala de aula também por causa disso, porque a educação ela pode transformar a vida de alguém. Eu não tinha ideia que eu ia. Isso. Aí você vai tocar num outro ponto que a gente pode discutir, né, que assim... A nossa área, a área da tecnologia como um todo, tem um grande mito de que a educação é secundária. Se você for lá, sentar a bunda, trabalhar, você aprende autodidata e vai embora. Cara, pode dar certo, beleza? Óbvio, a gente tem exemplos de pessoas bem-sucedidas, mas eu acho que se isso é uma opção,
você tá optando pelo caminho mais difícil. Beleza? É muito mais fácil, não vai, mas se você tiver pessoas te apoiando, e essas pessoas obviamente são os educadores, as instituições de ensino e etc., provavelmente você vai ter uma trilha um pouquinho melhor pavimentada. É lógico que hoje a gente tem pessoas com perfis muito diferentes. Sim. Então você tem gente que gosta de aprender vendo vídeo no YouTube, tem gente que gosta de praticar mais, tem gente que gosta de ler artigo científico. Cara, perfis variados. E aí é óbvio que de instituição para instituição, até de curso para curso, varia um pouco. Sim. Então, eu acho uma grande... Não vou falar falácia, não, mas é muito arriscado a gente querer acreditar que desmerecer o ensino nesse aspecto, na nossa área principalmente. Então, tipo assim, acho que para quem está nos ouvindo, uma coisa importante é valorizar quem está fornecendo esse tipo de conteúdo. E existem várias plataformas diferentes hoje, todas muito válidas, obviamente. Acho que cada um tem que buscar aquela que faça mais sentido, ou até aquelas, eventualmente, né? Sim. Porque talvez você vai frequentar uma sala de aula tradicional, mas você vai ter o interesse de ficar acompanhando um canal de YouTube de uma pessoa que traz um conteúdo mais específico, de um tema mais vertical, que você tem interesse ou coisa do tipo. Então, assim... Ou cursos online também, ou cursos online, plataformas online que tem muitas muito boas, inclusive. Então, mas eu acho que tentar sozinho é o caminho mais árduo. É mais árduo. Pode dar bons frutos? Pode. O que é uma coisa legal, porque assim, tipo, a gente fez um momento na Hop que a gente fez um programa para pessoas que estavam de transição de carreira. Pessoas que queriam, estavam em áreas aleatórias e queriam migrar para tecnologia. Legal. E foi um programa que foi super bem sucedido. Quase todas as pessoas que entraram hoje estão lá trabalhando como desenvolvedores, etc. Então, tipo assim, dá pra fazer a transição. Mas muitas delas começaram de maneira, vamos dizer assim, autodidata ou consumindo conteúdos menos estruturados, vamos pensar assim. E hoje todas elas estão fazendo a faculdade. Entendeu? Não tem como, cara. Porque uma hora precisa... dessa base. Precisa de uma coisa que seja sólida. Sim. E não é pelo título, beleza? Não é pelo título de bacharel, não é pelo título de mestre. É porque ali, de fato, para você vencer e obtê-lo, você vai ter que passar por alguns desafios que vão fazer algumas sinapses malucas no seu cérebro que são importantes para depois no seu dia a dia, saca? Então, isso é uma coisa bastante importante, assim, eu acho. Para todo mundo que tá pensando em entrar na área, independente de onde esteja na carreira, é se organizar para fazer essas etapas. Porque só pular e achar que vai sentar a bunda num computador, vai comprar um computador lá caro e começar a codar e tal, e vai dar certo, não vai. Existem... Ou pode até dar certo inicialmente, que é o que eu falo muitas vezes com as pessoas. Porque o início... A curva de aprendizado é mais rápida, né? É porque no início você não tem... O início é tipo assim, as barreiras não estão no início. As barreiras estão do meio para frente. Então, teve um momento, até no mercado de trabalho, observando, né, do ponto de vista de quem está contratando, que você tinha, tipo assim, uma formação imensa de pessoas, mas você começou a ter um momento que você tinha uma dificuldade gigantesca de fazer essas pessoas andarem, essas pessoas progredirem. Você conseguia contratar júnior, assim, ó, na baldada, mas... Os júniors tinham uma dificuldade de progredir para pleno. E contratar plenos e sênios era super difícil. Porque não tinha formação nesse nível. E é onde as barreiras vão começar aqui. O início, aspas, é fácil mesmo. A barreira de entrada é pequena. Começar a programar, começar a ter os primeiros contatos, etc. Principalmente se você entrar num lugar, numa empresa, ou tiver um ambiente que seja favorável ao aprendizado, sabe? Sim. Então, tipo assim... Seja colaborativo, exato, né? Então, tipo, tem esse ponto importante aí, sabe? Os fundamentos computacionais, eles são vitais para qualquer área. Não é à toa que tem ciclo básico em engenharia, etc. Então, é uma coisa que, assim, até voltando, né, no cálculo, é uma coisa que depois de muito tempo eu fui refletir e entender por que diabos a gente faz cálculo, por que diabos a gente... tem matemática computacional, faz né? Físicas, matérias, assim. Claro, obviamente tem um motivo para quem quiser talvez ir numa linha de mais de engenharia ali, para a parte mais das peças, etc, que é importante. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é resolução de problema. É você topar com um problema e você saber como você vai abordá-lo. Então, a importância de fazer uma prova de cálculo não é
só saber decorar lá um método e aplicá-lo e ir embora. É provavelmente como que você vai abordar aquele problema, aquele enunciado, e aplicar as ferramentas que são as fórmulas, os métodos, os teoremas que você aprendeu ali na aula para resolvê-lo. Se a gente fazer um traslado disso para dentro da ciência da computação, o dia a dia de quem está desenvolvendo é basicamente esse. Você vai ter um problema na sua frente que não está determinado qual é a solução. Você, ao longo da sua experiência, você vai ter colhido e armazenado diversas ferramentas diferentes, né? Seja por experiência prática ou por ter estudado, teórico, etc. Mas você vai ter um hall de ferramentas que você pode aplicar. Repertório para abordar aquilo ali. Você vai ler aquele problema e você vai falar qual é a melhor combinação de ferramentas para abordar. Uhum. E o que acontece é que muitas das vezes não vai ter uma combinação que acerta. Você vai ter várias que resolvem. Só que cada uma delas vai ter um ponto positivo e um ponto negativo. E o que pesa na experiência? É você conseguir olhar para isso e identificar qual desses pontos positivos nesse cenário é o melhor e qual não é. Qual é mais adequado. Exato. Ou menos para aquela necessidade ali. Eu tinha uma professora que falava assim, ó, se você perguntar para uma pessoa que fez ciência da computação e ela responder de bate-pronto e não for, depende, essa pessoa tá te dando a resposta errada. Porque tudo na ciência da computação depende. Sacou? Ela brincava com isso e é uma coisa que eu guardei assim com bastante carinho. Quase todo mundo que você vai... Cara, como é que você faz isso? Depende. E aí você vai entender melhor o problema para poder ver, de fato, como que se resolve, sabe? Boa. E, bom, voltando ali ao percurso, Hop AI, antes até a gente pode até fazer depois, na verdade, um momento merchan, sobre quais são os serviços oferecidos, né? Enfim, o escopo de trabalho, mas para quem está nos assistindo e está vendo aí inteligência artificial mais pela questão generativa, que está no hype do momento... Fala pra gente um pouco mais sobre o mercado, possíveis oportunidades que existem nesse mercado e esses desdobramentos, né? Porque quem tem interesse em atuar, qual caminho seguir? Então, aqui a gente tem uma curiosidade violenta mesmo, né? Tipo assim, é um movimento que o mercado fez com muita força e eu acredito que seja daqueles movimentos que não vão... retroceder, ou se retroceder vai ser pouca coisa, vai ser talvez só assentar num lugar mais confortável. A gente vive um momento mesmo de hype, né, de expectativas infladas, e aí, obviamente, isso vai despertar o interesse das pessoas de trabalharem com aquilo, né, é inevitável. Aqui a gente tem alguns pontos importantes. Por quê? Um movimento que eu vejo como muito que é recorrente, principalmente em alguns parceiros ou clientes, quando a gente está andando assim pelo Brasil, algumas empresas fazerem um movimento assim, tipo, por exemplo, sei lá, o Guilherme é meu melhor desenvolvedor. Beleza? Cara, é o cara que eu confio no time aqui, é o Guilherme. Só que chegou a ordem de investir em A. Eu não tenho ninguém que sabe A, teoricamente, no meu time. O que eu faço? Eu vou lá e pego o Guilherme e o Guilherme vai entregar em A. Isso é uma coisa que não vai funcionar. Ou pode não funcionar, beleza? Porque o Guilherme pode ser uma pessoa que, tipo assim, ele pode ser um ótimo desenvolvedor Java, igual eu tava falando. Ser um excelente, um cara que conhece todos os detalhes, implementa super bem, resolve todo tipo de problema. Mas isso não quer dizer que quando ele for trabalhar com inteligência artificial, os métodos estão ali dentro, ele tem essa mesma desenvoltura, beleza? Porque vai demandar outra habilidade também, né? Exato. E aqui a gente tem Assim, a gente tem uma parte de conhecimentos ali que são importantes e que nem todo mundo desenvolveu isso ou carregou isso ao longo do tempo. Tá. E o que é esse conhecimento? São conhecimentos associados a métodos mais estatísticos, métodos de validação, até uma matemática um pouquinho mais elaborada para fazer alguns arranjos, coisas do tipo que precisam ser feitas. Então, assim... Nem todo mundo vai carregar essas habilidades ao longo da carreira. Ou carregou isso lá da época que fez faculdade até agora. Entendeu? Provavelmente todo mundo cursou em algum momento, quando você fala de tecnologia, alguma disciplina de estatística ou probabilidade, coisas do tipo, beleza? Só que sem aplicação recorrente. Exato. Aquilo ali engessa, endurece, ou exatamente até você esquece como é que as coisas ficam. E esse tipo de conhecimento é muito essencial. Porque quando você fala desse tipo de método, né, quando a gente está falando de métodos que não são determinísticos, né? Você está sempre buscando a melhor solução possível dentro de um cenário. Então, você tem que conseguir validar aquela solução. Você tem que conseguir comparar.
Você tem que conseguir determinar quais são os seus critérios, fazer experimentação justa, né? E nem sempre isso é óbvio, nem sempre isso é simples. Então tem uma base que é importante existir nas pessoas que querem trabalhar com isso. Não estou colocando isso como se fosse uma coisa que impeça as pessoas de migrarem, porque até é muito mais fácil para uma pessoa experiente olhar para isso aqui e relembrar, talvez, e reativar aqueles músculos que ficaram dormentes do que você fazer alguém uma pessoa... que nunca viu. Exato, e para aquilo, beleza? Então, assim, para quem tem interesse, eu acho que a coisa mais importante, assim, era tentar encontrar que tipo de problema ela gosta mais de lidar. Eu gosto de trabalhar com texto. Tá. Eu vou trabalhar com texto, quero trabalhar com processamento de linguagem natural. Acho um problema interessante. Então, tipo assim, estudar as técnicas. As técnicas mais básicas até, não precisa começar, assim... Até porque, assim, o generativo, embora super hypado, é uma coisa que hoje, do ponto de vista ainda de aplicabilidade dentro da indústria, ainda é muito pequena. Você tem pouquíssimos para quase nenhum caso de sucesso ainda associado com a tecnologia. Você tem muita coisa acontecendo, tem muito interesse, muita mídia em cima, mas de concreto mesmo, não. Então, tipo assim, volta lá atrás, cara. Estuda lá uma árvore de decisão, estuda um SVM, um KNN, os mais fundamentais, saca? Aprende como é que eles funcionam. Não precisa implementar esses caras, porque a gente já tem 400 milhões de bibliotecas que fazem essa implementação de uma forma super sofisticada e otimizada. Você não precisa reimplementar esses caras, beleza? Usa as bibliotecas, mas entende como eles funcionam, quais são os princípios e etc. Pega aí, né, eu acho que a ideia de quem quer, talvez, romper, assim, ou aprender ou se desenvolver, é tentar entender uma área de problema que ela tem interesse, seja o processamento de texto, séries temporais, otimização, jogos. Às vezes a pessoa, cara, quero fazer videogame aqui, velho, sacou? Tipo uma coisa do tipo. O cara também tem muita coisa interessante. Pega um tema que tem interesse de problemática e tenta aprender ali quais são os algoritmos, desde os mais básicos até talvez os mais sofisticados. Porque as coisas normalmente elas são uma historinha. Ninguém chegou e criou um método do nada. Ninguém falou assim, pera, o Google não juntou um monte de pesquisador numa mesa e falou assim, vamos criar um método inédito que vai revolucionar a área. Não é isso, tipo a pesquisa incremental. Então a gente sempre cria o próximo método pautado nas deficiências do anterior. Se você começa lá do primeiro e vai indo cronologicamente, você vai entendendo o porquê que aquele método tem aquela diferença. Ele tem isso porque o outro não tinha. Faz sentido. Então conecta aqui. É muito mais fácil de montar essa ideia do que você tentar chegar do nada, pegar um método do meio da história e tentar entender como é que ele funciona. Beleza? Principalmente se você não tiver uma base. Porque se você sentar e falar assim, como que esse cara funciona? Você pode talvez até entender. Mas vai ter talvez umas lacunas ali que você vai entender. Por que ele estava fazendo isso aqui? De onde que veio essa ideia? Se você vai desde o início, você vai reconstruindo essa história. Você vai falar, então, tipo, ele cumpre a deficiência do outro, então ele consegue resolver esse tipo de coisa, que o outro não conseguia. Não, mas ele tem uma deficiência aqui, porque ele não leva isso em consideração. E aí você vai, se você for indo, né, obviamente, nessa linha, uma hora você vai chegar nos métodos, né, por que os transformers viraram tão importantes, o que eles estão resolvendo de problema dos métodos anteriores, que tornaram eles tão importantes, e etc, saca? E falando, obviamente, né, nesse contexto mais de texto, assim, né, de processamento de linguagem. Mas isso se aplica a qualquer outra área, saca? Sim, assim, inclusive você me fez lembrar de uma abordagem que eu tenho quando eu dou aula de Linux. Porque quando você pega os editores de texto, não existia edição de texto. Então, por que o VI funciona daquele jeito? Por que ele tem aqueles atalhos? É por causa do teclado que ele tinha na época. Aí eu sempre tento trazer esses elementos históricos para poder entender. Primeiro surgiu esse para atender essa demanda e a evolução. Eu tô falando isso exatamente até, tipo assim, porque é exatamente como eu monto as minhas disciplinas quando eu tenho que ministrar cursos, né? Quando a gente organizou o curso de pós lá atrás, a ementa foi montada exatamente dessa forma, para os alunos terem contato né, historicamente, do mais simples até, eventualmente, o mais sofisticado. Beleza? Porque aí facilita muito você entender... Por que aquilo existe? Por que existe. Exato. É muito mais fácil você saber, tipo assim, qual era a dificuldade do momento, naquele momento histórico ali, qual era a dificuldade que a indústria, os pesquisadores enfrentavam. Era a falta de capacidade dos algoritmos manterem
memória. Os algoritmos eram todos instantâneos. O que tinha que acontecer de entrada era de saída, eles não tinham onde armazenar aquilo ali. Isso. Como que a gente pode tentar resolver isso? E aí vai surgir os métodos que vão tentar ter algum aspecto de memória. Entendeu? Então, tipo, você ter esse contexto, eu acho, pra mim, facilita, igual você falou, facilita muito entender e saber quando aplicar de novo. Porque aí, tipo, hoje, por exemplo, quando a gente tá trabalhando, né, na Hop, a coisa que a gente mais faz é olhar para esse repertório, né, essa linha do tempo de métodos e ver o problema que a gente está atacando, onde é que ele está cronologicamente, beleza? Sim. Tipo assim, esse problema aqui que o cliente trouxe, ele é um problema que está no cutting edge aqui ou ele é um problema que é dos inícios dos anos 2000? Uhum. Cara, ele é dos inícios dos anos 2000, então para que eu vou querer aplicar um método super sofisticado e às vezes caro do ponto de vista computacional, se eu posso aplicar um método muito mais simples que vai resolver o problema da mesma forma, saca? Então, tipo, é uma coisa que a gente vai fazer bastante. Então, acho que para quem está interessado, é voltar nisso mesmo, assim, do mais fundamental, embora possa parecer meio óbvio falar isso, mas é não tentar começar do fim. Começa lá atrás, saca? Tipo assim, e por sorte de quem talvez está querendo começar, ela é uma área que as coisas mais importantes vão acontecer depois dos anos 90. Então a gente não tá falando de tanto tempo assim. Quando eu vou falar de Linux, eu tenho que falar lá do Multi, que foi 1960 e alguma coisa. Não, tem uma história lá, né, na década de 50, tem, 60, compartilhamento beleza. de tempo, Tem isso lá também na parte de inteligência artificial, mas é uma parte que acabou ficando mais teórica e tal, então, tipo, a gente pode dar um pulo e começar dos anos 90 ali, final dos anos 90 talvez, e ir, saca? A pessoa já consegue acompanhar bem. Mas eu acho que é o melhor jeito de tentar abordar a área, assim, Boa. Isso. E sobre oportunidades no mercado, como que elas têm surgido, qual tem sido a demanda do mercado em relação a profissionais para atuar com IA? Igual eu falei, eu acho que a demanda ela é latente, assim, é gritante. Tem uma dificuldade, né, que assim, que é uma... é uma coisa meio paradoxal, assim, que é o seguinte, as empresas ainda não fizeram um movimento 100%, beleza? Tem muitas empresas incorporando esse tipo de tecnologia em seus produtos. Sem saber exatamente como também, né? Estão ali tentando fazer, beleza? Então ainda não eu diria que ainda a gente não está no momento de maior demanda por esse tipo de profissional. Porque, por exemplo, você tem equipes especialistas, por exemplo, que é o da Hop, que é uma equipe que está trabalhando com isso há muito tempo, e que todo mundo que está lá tem conhecimento para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Beleza, então a gente tem nosso time. Esse tipo de empresa vai continuar contratando, beleza? Mas esse tipo de empresa não vai ser quem vai contratar o grande volume de profissionais, beleza? Provavelmente as empresas que têm produtos, etc., vão contratar um volume muito maior. Então, quando isso virar, aí eu acho que isso vai ser mais latente. Ainda não eu acho, sabe? É uma coisa que está... Tá crescendo ainda. Exato. A gente não chegou no ápice. Existe muito interesse, obviamente, na área, mas eu acho que as empresas estão tentando resolver com o que tem dentro ainda para saber como funciona, dar aquela palpeada inicial. Uhum. O que, na minha opinião, é ruim, porque você acaba tendo um desperdício de recurso ali e, às vezes, tendo uma experiência ruim com uma tecnologia que, às vezes, é muito boa, sabe? Então, é uma coisa meio paradoxal, assim, porque a gente ouve muito interesse, mas do ponto de vista de contratação ainda, também. As pessoas não estão buscando muito esse perfil. Aí, obviamente, eu tô falando num contexto muito nosso, assim, né? Muito nosso que eu falo nacional, né? Se você for extrapolar um pouco mais globalmente, obviamente já tem empresas que estão contratando na penca, principalmente as empresas muito grandes, beleza? Porque essas empresas já têm investimento em inteligência artificial muito grandes. Não tô falando isso de maneira universal completamente, mas falando no mercado, principalmente no mercado brasileiro, as empresas que têm produtos de tecnologia ou trabalham com tecnologia, eu diria que ainda não chegamos no ápice de interesse no profissional, não. Mas esse ápice ainda vai acontecer, com certeza, porque eu não acredito que essa tecnologia não vai vingar, sabe? Assim, então, tipo, em algum momento as empresas vão realizar que elas precisam ter times grandes e competentes para trabalhar com esse tipo de coisa, sabe? E quando você cita que provavelmente essas empresas que atuam mais com produtos precisarão ter esses times, você acredita que seja para atuar em quais frentes? Com qual finalidade? Então,
É porque quando você fala de produto, pensa um produto digital, seja ele qual for, beleza? Provavelmente todo mundo agora tá tentando achar uma funcionalidade com a inteligência artificial para encaixar no produto, para se posicionar no mercado. Falando que tem. Uns falando que tem, outros realmente interessados em resolver talvez um problema. O que acontece é que a tendência é que essas funcionalidades vinguem, a tendência é que essas funcionalidades fiquem boas e que o usuário queira cada vez mais esse tipo de funcionalidade. E aí, com isso, você vai precisar de mais gente implementando esse tipo de funcionalidade. E acontece que o mundo da inteligência artificial, quando a gente fala de soluções dessa natureza, elas são soluções que elas têm uma necessidade de manutenção, não é a manutenção do ponto de vista de bug, mas a manutenção de ficar observando ela funcionando, meio que contínua. O que acontece? Normalmente, qual que é o processo? Você vai pegar um dado histórico, você vai treinar um método, você vai colocar aquela funcionalidade online, as pessoas vão estar usando aquela funcionalidade. Só que você não tem controle do mundo externo. Então, se o mundo externo, por algum motivo, muda o comportamento ou acontece algo que rompe com a realidade, vamos pensar assim, tipo, por exemplo, pandemia, a sua solução vai parar de funcionar. E você precisa, talvez, refazer o seu método, a sua funcionalidade meio que, aspas, quase do zero. Não tô falando que é do zero, mas enfim, você tem que voltar ali. Exato. Contexto. Então, pensando numa empresa que trabalha com produtos digitais, toda vez, por exemplo, ela imaginar que talvez ela vai fazer uma campanha, ou que ela vai entrar num novo mercado, ou que ela vai pivotar, ou qualquer coisa do tipo, ela vai ter que ter uma preocupação sobre essas funcionalidades diferente da preocupação que ela tem com as funcionalidades de software tradicional. Então, é uma coisa que à medida que você cria, você vai ter mais pessoas observando aquilo, evoluindo, acertando, etc. Entendeu? E você vai querer evoluir cada vez mais. Se a gente fizer uma analogia, né? Pensa, por exemplo, a busca do Google, beleza? Ela foi evoluindo ao longo do tempo muito. Né? A gente que provavelmente viu nascer e usa até hoje, ela foi evoluindo, ela foi ganhando novas funcionalidades. Num determinado momento vinha sugestões de perguntas, que não era uma coisa que nasceu com aquilo. Você quis dizer? De repente aparecia aqueles cardzinhos do lado que aparece uma mini bio, eventualmente quando é uma personalidade ou um lugar. Aparece pessoas relacionadas embaixo. Isso tudo são funcionalidades que são todos métodos que você vai aplicando e combinando essas soluções para criar sua solução grande. Entende? Então, tipo, uma coisa, por exemplo, que eu tento discutir muito com os nossos clientes, por exemplo, assim, você pode querer fazer um carro autônomo, beleza? Tá. Você pode querer fazer um carro autônomo. Pode ser seu sonho de 10 anos, de tanto tempo aí. É a solução mais maluca, mais foda que você pode criar. Só que o carro autônomo não é um algoritmo. É uma penca de algoritmos diferentes que estão fazendo cada uma pequena responsabilidade do piloto humano. Beleza? Então, as pessoas têm que entender que não existe uma solução de IA que vai ser a panaceia, que vai ser a parada, que vai resolver tudo que você quer. Provavelmente, o seu produto digital que você quer que ele seja IA First ou IA Ready, qualquer jargão que a gente queira usar aqui, ele vai ser, na verdade, um combinado de pequenos algoritmos. Para o usuário, beleza, ele vai ver como se fosse uma coisa só. E ótimo que você consiga passar essa mensagem, porque isso é bom. Mas internamente você vai ter várias soluções combinadas que vão dar aquele look and feel. E aí eu acho que, voltando à pergunta que você me fez da questão do produto, é que à medida que você vai provando, você vai querendo mais. Legal. Entendeu? Eu imagino que esse vai ser o que as empresas vão percorrer. E aí, à medida que a gente vai querendo mais, a gente vai necessitando de mais profissionais e a coisa vai crescer. A gente ainda não está nesse momento positivo de provei e quero mais. A gente está provando ainda, entendeu? Então, a minha percepção é que as empresas vão começar a provar de fato e aí vai começar esse movimento. Essa demanda, exato. Não, perfeito. Bom, eu estou em uma transição de carreira, não sei se você teve contato, etc. Mas com produção musical, já existem alguns softwares para auxiliar o processo de produção que citam, né, termos IA embarcado. E uma das que eu mais tenho contato
é a que você finaliza a música para poder enviar para as plataformas, para distribuir a música para o mundo, que é o momento de masterização de uma música. Resumindo a questão técnica, né? A masterização eu tenho já a música pronta, ela já está toda gravada, então o que é de guitarra, de baixo, de bateria, de voz, já está tudo definido, eu não estou mudando característica de voz, não estou mudando característica de guitarra, de baixo. Você tem ali uma música, digamos, pronta, mas para não ter uma discrepância quando, por exemplo, está tocando no rádio um artista e sai para outro, ou você está na playlist do seu player preferido, quando ele sai de uma música para outra, você, na maioria dos casos, quando é o mesmo gênero, você não sente uma discrepância de sonoridade, né? Algo uniforme. E aí a ideia da masterização é isso, é para quando a sua música tocar em algum lugar, ela não ficar muito aquém. E isso é o que diferencia muito uma produção que quando você ouve, não, isso tem nível profissional, ou você escuta, tá meio amador, parece o menino gravou no quarto. Então, nesse momento da masterização, já tem um dos principais softwares de mercado, ele usa IA para, ao finalizar o processo, ele tentar identificar no espectro de frequência o que está faltando em relação a outras produções do gênero. Então, aí já vem um estudo prévio, provavelmente com machine learning envolvido, para identificar, olha, nesse gênero musical, a média, digamos assim, do espectro de frequência, de grave, médio, agudo, é por aqui. Então a sua música também tem que estar por aqui. Aí esse ajuste final acontece nesse momento da masterização. E aí a IA já pode entrar nesse processo. Você pode colocar lá e pedir para ela analisar e te entregar, olha, tá mais ou menos faltando isso aqui. Aí a partir daí você pode ter os insights para mudar o que você precisar ou simplesmente usar o que ela te sugeriu. Então tem soluções online hoje que já provém esse serviço de finalizar a música totalmente com IA, ou você usa um software que ele te dá uma ideia e a partir dali você também vai aprendendo para aprimorar o seu processo. Mas é interessante ver como que isso pode ser aplicado em produtos inimagináveis, né? Em diversos segmentos você pode ter. Com certeza. Eu acho assim, o mais importante que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar de aplicações de IA é isso que você falou, que a decisão final pelo menos o que eu acredito que seja a melhor aplicação, ela cabe ao humano ainda, beleza? Sim, exato, total. Porque assim, a máquina ela é muito boa, ela vai continuar sendo muito boa para fazer uma parada que é amassar dado. Fazer a parte analítica do trabalho. E, gente, analiticamente, nós como ferramenta analítica, nós somos péssimos. O ser humano é péssimo. Beleza? É limitação cognitiva também de você conseguir processar aquela quantidade massiva. Não, é que assim, quem nunca pegou uma planilha imensa e começou assim, coluna A, B, C, beleza, M, tá, T, AD, tá, entendi o que essa planilha é, você viu, tipo... Várias partes de informação. Seis colunas... Deu o scroll rapidão ali, viu e falou, entendi. Beleza? Você tira a conclusão. A gente é muito bom nisso, na questão de abstrair, de pegar problemas muito complexos, criar uma abstração e tentar chegar a alguma conclusão. A gente é muito bom nisso. Só que essa capacidade, ser muito bom nisso, é exatamente uma coisa que a gente tem como ferramenta por não ser bom analiticamente. Então o que a gente quer tentar fazer é, cara, eu vou pegar o problema grande, o problema difícil, complexo, eu vou colocar isso para a máquina trabalhar, mas eu ainda quero aplicar sobre o final da solução a minha capacidade de abstração e criatividade. Então, quando a máquina, gosta do seu exemplo, te dá a sugestão de como ajustar para a música ficar mais confortável para quem gosta de ouvir aquele gênero, ainda cabe a você, como o músico, decidir se você quer ajustar ou se não, o seu objetivo é exatamente chocar as pessoas que entendeu? Imagina, tô fazendo um trampo aqui que eu quero chocar quem escuta o gênero que eu tô produzindo. Aí você vai lá, passa numa máquina que deixa tudo igual. Entendeu? Então, cabe ao humano tomar essa decisão e eu acho que assim, as melhores soluções que eu tenho observado, que a gente tem trabalhado, por exemplo, tem esse ponto, saca? Assim, principalmente quando a gente fala de dia a dia corporativo. Beleza? Você não quer dar um autoplay na sua empresa e deixar ela rodar com IA.
Exato. Você ainda quer as pessoas. Existe muito conhecimento, muita capacidade abstrativa e criativa dentro das pessoas que a IA não consegue mimetizar, beleza? Não consegue nem perto mimetizar. E eu acho que não vai, beleza? Assim, eu acho que sem um advento computacional novo aí, uma coisa maluca, a gente não vai conseguir chegar nesse nível. A nossa capacidade de abstração e criatividade é algo fora do comum, assim, sabe? Então, eu gosto de pensar que as soluções vão caminhar para essa linha, assim, sabe? Não, ótimo, perfeito. Olha, essa prosa poderia durar muito mais tempo, a gente poderia Sem dúvida. falar muito de IA. Obrigado demais por ter vindo, Thiago. Eu que agradeço, Guilherme. Foi um isso. prazer, velho. E para finalizar, se você pudesse voltar no tempo, ir lá no início da sua trajetória, que você ainda pensava em medicina e estava ali na dúvida e viu a palestra do professor que ainda não descobriu o nome. Eu acho que não vou descobrir. O que você diria para o Thiago? Qual mensagem você levaria para o Thiago? Nossa, velho, que difícil. O que eu falaria para aquele Thiago lá? Putz. A piada ruim, né? Não vale pedir ajuda pro IA. Vão ter que ver a capacidade de abstração. Não, exato, é porque assim... É porque nesse ponto, assim, é porque quando a gente pensa nisso, a gente acha que a gente tenta procurar muitos arrependimentos ou coisas que eu faria diferente, saca? Sim. E claro, não tô falando que a jornada foi perfeita, beleza? Não foi, longe de ser, longe de estar sendo. É uma jornada que tá sendo construída ainda. Tô novo ainda e tal. Ainda, tá no meio dela. Talvez mas um conselho. Acho que, tipo... Acho que talvez, assim, uma coisa que eu falo muito, talvez, com as pessoas mais novas, né, que principalmente as pessoas que entram, né, como estagiários lá na empresa, ou as pessoas, quando eu tô dentro de sala de aula e as pessoas me perguntam algo, talvez o que eu mais falo é para sempre estar atento e tentar combinar o acadêmico e o profissional, sabe? Tá. Foi uma coisa que eu fiz acidentalmente, beleza? Não foi consciente. Foi por uma necessidade de precisar da grana para poder estar aqui em BH e continuar cursando. Mas talvez então, se pudesse falar pro Thiago, tipo assim, cara, faz isso de forma consciente, ou talvez faz isso de forma mais aplicada ali. Tipo assim, busca isso de forma mais ativa e não deixa... Porque né? Exato, porque acaba que, tipo assim, a gente contando a história, fica parecendo que todas as ações que a gente tomou foram conscientes e muito bem planejadas. Só que, principalmente no início da carreira, quase nada foi planejado. Foi oportunidades, saca? Assim, aconteceu, eu morava com uma pessoa que trabalhava num lugar legal, a pessoa sempre tava falando que o lugar era massa, etc. Pô, vamos também, quer trabalhar também, entendeu? Não foi uma coisa tipo assim... Vou porque verei tal coisa, que né? isso lá na frente vai ser bom, que isso na frente vai ser legal e etc, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu repito muito para as pessoas é isso, tipo assim, de tentar combinar as duas coisas, porque eu acho que nem tanto para um, nem tanto para o outro, beleza? Assim, eu acho que só focar na carreira profissional... isso é um perigo na nossa área, porque os salários são altos, principalmente no início da carreira. Exato. Você se empolgar e falar assim, pô, beleza, já tô resolvido. E largar a parte acadêmica, e nem o contrário, só focar ali no acadêmico e 100% e esquecer de estar vivendo isso na realidade. Porque a academia, ela tem um problema, né, uma deficiência que é, principalmente aqui no Brasil, talvez, de conectar com a realidade, assim, tipo, de trazer problemas reais, beleza? Você estudar um método dentro da academia é uma coisa, você aplicar esse método no mundo real, meu amigo, é outra coisa completamente diferente. Então, você ter essas duas vivências, tentar combinar essas duas vivências num equilíbrio, é uma coisa que eu acho que, assim, é muito importante para qualquer pessoa que queira ter uma carreira bem sucedida, assim. Você vai aprender muito nos dois lados, com certeza, beleza? Acho que talvez eu falaria pro Thiago, adolescente, focar nisso. Questões de forma mais consciente. E avisaria ele que existe curso técnico. Tá. O Thiago adolescente não sabia que existia curso técnico. Então, ele nem se propôs em passar num curso técnico no ensino médio, que é talvez um atalho legal. Se pensar de escolas como o Cefet, a gente tem, etc. O Cotemig, etc. Tipo assim, a da UFMG que eu esqueci agora. Também esqueci. Tem a Polimig também. Enfim, a UFMG também tem, etc.
Eu falaria pro Thiago também que existe esse tipo de coisa, esse tipo de escola, que ele poderia, aspas, antecipar a experiência com isso, sabe? Então é uma coisa também que eu acho legal, assim, que as pessoas que têm a oportunidade puderem tentar esse tipo de escola, são escolas muito boas, são escolas, algumas públicas, outras particulares, mas tem a opção de pública, então acho que ali é um lugar bem legal também de ter um primeiro contato profissional com muita coisa e já talvez ter um direcionamento mais legal também para a profissão mais para frente, saca? Legal. E ao longo desta, que seria a última pergunta, eu lembrei que eu esqueci de uma pergunta. Claro. Hop, AI, escopo de serviços, como vocês atuam no mercado? Cara, a nossa atuação hoje é construindo soluções, o que a gente chama de tailor-made para problemas da indústria, assim, né? Então a gente tem trabalhado com um espectro grande de clientes diferentes. Então a gente trabalha, a gente tem clientes na parte de direito, a gente tem clientes da aviação, clientes da indústria de transformação, automotivo. E o que a gente faz é pegar problemas core dessas empresas e resolver aplicando métodos, né, de inteligência artificial para sanar ou tornar aquilo mais eficiente, né? Então a gente hoje entende um problema e constrói uma solução específica para aquele cliente resolver aquele problema dele com esse tipo de técnica, saca? Então, legal. Tipo assim, vamos supor, né, dando um exemplo, que a maior parte das vezes o que acontece o cliente está lá há anos tentando resolver um problema com as ferramentas usuais tradicionais. Saca? Aí a gente chega, aplica as técnicas novas e tem resultados completamente diferentes, né? Porque o objetivo tipo assim, toda empresa, todo ano, quer a meta lá de 10%, beleza? Reduzir 10%, aumentar 10%, coisa tipo. E cada ano que passa, essa margem está ficando mais justa, porque está ficando mais difícil atingir. Uhum. O que acontece é que quando você aplica ferramentas diferentes, você rompe. Então, por exemplo, a gente teve um resultado num cliente recente que, num ano, eles tiveram uma economia de 40 milhões de reais. Nossa. Beleza? Então, tipo assim, uma coisa meio bizarra, assim, de grande, entendeu? A gente tem cliente nosso que tem ROI de projeto de 1.000 e poucos %. Isso entendeu? Muito expressivo. Então a gente trabalha nessa linha de resolver problemas bem específicos mesmo, com esse tipo de técnica para poder tentar mudar, dar uma sacudida, vamos pensar assim, um ar fresco ali dentro das organizações, sacou? Perfeito. Eu vou deixar, inclusive, links para contato, tudo na descrição, quem estiver acompanhando no YouTube. Quem estiver ouvindo nas plataformas de áudio, venha para o YouTube e vai encontrar todas as informações lá. Então é isso. Obrigado demais, Thiago. Valeu, moçada. Um abraço. Foi um prazer estar aqui, Guilherme. Valeu. É isso, pessoal. Encerramos mais um Prosa de TI. Um grande abraço e até o próximo episódio.